O ex-deputado federal Roberto Jefferson está preso no presídio conhecido como Cadeia de Benfica, no Rio de Janeiro, após atirar e jogar granadas na direção de policiais federais. Os oficiais cumpriam uma determinação judicial de revogação da prisão domiciliar. O ex-parlamentar Roberto Jefferson, que estava em prisão domiciliar, retornou ao sistema penitenciário para o presídio José Frederico Marques, conhecido como Cadeia de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. A decisão judicial contra Roberto Jefferson foi cumprida após ele ter descumprido medidas cautelares impostas na prisão domiciliar, como a publicação de conteúdos em redes sociais com xingamentos contra a ministra do STF, Carmen Lúcia. Na última sexta-feira, dia 21, foi publicado um vídeo em que o ex-deputado chamava a ministra de bruxa e outras ofensas absurdas. Fui rever o voto da bruxa de Blair, da Carmen Lúcia, na censura prévia, a Jovem Pan. Olhei de novo, não dá para acreditar. Após a decisão do STF, uma equipe da Polícia Federal foi até a casa de Roberto Jefferson, em Levi Gasparian, no interior do Rio de Janeiro, para efetuar a prisão. Ele então lançou granadas e atirou contra os policiais. 2 policiais, atingidos por estilhaços, foram feridos. Após uma intensa negociação da polícia, Roberto Jefferson se rendeu. Segundo uma nota da Polícia Federal, além do que foi determinado pelo STF, a prisão também foi feita pelo flagrante de tentativa de homicídio. Antes de ser levado ao presídio, o ex-parlamentar passou pela Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para as formalidades, tanto do flagrante quanto do mandado. Pedro Banenberg, realmente é um fato muito chocante e, claro, teve movimentação também no cenário político, antes aliado, mas agora o presidente Jair Bolsonaro evitou a aproximação, chegou até a chamar Roberto Jefferson de criminoso, mas líderes da campanha do governo temem aí um desgaste nessa última semana das eleições. Diz pra gente, Pedro, como é que foi aí o dia no Rio de Janeiro e atualiza o cenário após toda essa confusão no dia de ontem. Pois é, Elias, mais uma vez, uma ótima noite para você, para quem nos acompanha. Olha, Elias, o dia foi na verdade, de espera por aqui no Rio de Janeiro. Roberto Jefferson está preso desde a madrugada de hoje na penitenciária de Benfica, zona norte do Rio. E a atualização que nós temos neste momento, há poucos minutos, para o nosso telespectador, é de que ele já acaba de passar, na verdade, por uma audiência de custódia. Essa audiência é mediada por um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, e a decisão da Justiça é de manter a prisão de Roberto Jefferson. Ele vai continuar, então, em regime fechado e deve ser encaminhado para a penitenciária de Bangu dentro das próximas horas. Olha, Elias, além desse fato da prisão, cabe a gente ressaltar alguns pontos. Roberto Jefferson, ele estava em prisão domiciliar. Ele já responde na justiça por alguns casos, já foi condenado em um processo e é réu em um outro processo dentro da Justiça Eleitoral. E ele estava em prisão domiciliar e é bom deixar isso bastante claro para quem nos acompanha. Ele de forma alguma poderia ter em mãos um arsenal como aquele que ele fez uso contra agentes da Polícia Federal. Ele usou um fuzil, deu pelo menos 50 tiros de fuzil contra carros da Polícia Federal, além de arremessar granadas contra agentes da PF. Felizmente, eram 4 agentes, apenas 2 tiveram ferimentos e foram ferimentos leves, nenhum está em algum estado mais grave. Por causa desse ataque de Jefferson, do ex-deputado, contra os agentes da PF, que cumpriam uma determinação judicial de prisão contra o ex-deputado, ele foi indiciado também hoje aqui no Rio. A Polícia Federal concluiu pelo indiciamento de Roberto Jefferson pela tentativa de 4 homicídios. É isso que concluiu a PF, que ele tentou matar 4 pessoas quando atirou contra esses agentes e também quando jogou granadas contra esses policiais, integrantes da Polícia Federal que apenas cumpriam
o seu ofício de fazer essa prisão, conforme havia determinado o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes entendeu que a prisão, até então domiciliar, de Roberto Jefferson, deveria ser novamente convertida para prisão em regime fechado, depois que Roberto Jefferson publicou vários e novos outros vídeos atacando o sistema democrático, em especial atacando a ministra Carmen Lúcia do Supremo. Por estar em prisão domiciliar, ele não podia ter acesso à internet, não podia determinar ou dar ordens para o partido do qual ele é integrante, o PTB. Além disso, muito menos fazer ataques ao Supremo e ao sistema democrático. Tudo isso foi quebrado e por isso Moraes determinou essa prisão. E foi quando os agentes da Polícia Federal foram surpreendidos com tiros, também com granadas, durante a tarde de ontem aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Comendador Levi Gasparian, na zona sul aqui do estado fluminense. Bom, algo que repercutiu muito ontem, Bolsonaro mandou o próprio ministro da Justiça, Anderson Torres, para casa, para a cidade do ex-deputado, para tentar mediar esse conflito, algo que foi bastante criticado por especialistas, já que essa não é uma função cabível ao ministro de Estado. Até mesmo um candidato, então candidato à presidência, Padre Kelmon, foi até o local tentar mediar esse conflito, uma situação muito inusitada, muito inesperada e que, é claro, quebrou diversos ritos judiciais e também legais dentro da nossa Constituição. Algo que chama bastante atenção, o caso vai ser avaliado ainda pela Justiça. Então, além desse processo ao qual ele responde por ataques ao sistema democrático e agora está preso aqui no Rio de Janeiro, o ex-deputado Roberto Jefferson, que também preside o PTB aqui no Brasil, ele também vai responder agora por esse indiciamento por tentativa de homicídio contra 4 agentes da Polícia Federal. Caso bastante difícil, que pode repercutir nas eleições deste ano, e é claro que teve um desfecho aí bastante inusitado, uma prisão que era para ser simples, acabou tendo todo esse desfecho, toda essa situação envolvendo os agentes. Felizmente, nenhum deles ficou gravemente ferido. Elias. Pois é, Pedro, felizmente nenhum deles ficou aí gravemente ferido, como você bem trouxe agora na atualização dos fatos. Mas eu também me pergunto se, por exemplo, num caso como este, se fosse numa periferia, se fosse em outro ambiente, se depois de serem atacados com mais 50 tiros e ainda granada, a resposta das polícias seria a mesma. Precisamos realmente aí ver e pensar como é que foi toda essa atuação, ver também a resposta. Olha só, nós temos inclusive aí várias críticas ao policial que aparece rindo com Roberto Jefferson depois de toda essa ocorrência. O carro da Polícia Federal, que é um carro público totalmente destruído pelas balas. Inclusive as cenas foram mostradas pelo próprio Roberto Jefferson nas redes sociais. A polícia ainda tem muito que investigar e, claro, nós traremos todas as atualizações sobre este assunto. Pedro, muito obrigado pelas informações.